Fala galera, tudo bem? Sou o professor Paulo Mariano de Biologia e vamos fazer agora uma questão sobre citologia e fisiologia humana. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades, conforme figura 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é de... Pessoal, primeira coisa, microvilosidade nada mais é do que uma especialização da membrana plasmática. Então, as paredes das células de revestimento, a membrana das células de revestimento do nosso intestino delgado faz com que aumente-se a absorção de água e nutrientes. Então, professor, o senhor está dizendo que as células intestinais elas são especializadas em absorção? Exatamente. E qual é o motivo disso? Presença de microvilosidades, das vilosidades intestinais. Professor, e como essas microvilosidades contribuem para essa absorção? Aumentando a área de contato entre a célula e o nutriente. Tá certo? Então, pessoal, dessa forma, ele diz que o item A, manter o volume de absorção. Não, porque eu estou vendo que as microvilosidades que estariam sendo representadas pelas dobras do papel, na figura 2, não mantém o volume, aumenta o volume de absorção, porque aumenta a superfície de absorção. Pronto, é o que está sendo colocado na alternativa B. E é a nossa resposta. A C, diminuir a velocidade de absorção. D, aumentar o tempo de absorção. E o item E, manter a seletividade na absorção. Ora, quando ele falou nessa alternativa E de seletividade, a membrana plasmática, seja com ou sem microvilosidades, ela vai ter esta seletividade, Porque ela tem uma permeabilidade seletiva. Ok? Então, a alternativa correta, a alternativa B. Vamos para a próxima questão. Fala, galera! Agora vamos resolver uma questão sobre sistema respiratório humano. Instrução. Para responder a questão, considere as figuras abaixo, bem como seus conhecimentos a respeito dos músculos e dos processos envolvidos na ventilação pulmonar basal, que ocorre num estado de repouso. Com base nas figuras e em seus conhecimentos, é correto afirmar. Pessoal, primeira dica, incrivelmente dica. Na inspiração, contrai os músculos intercostais e ele sobe, certo? Contrai o diafragma, ele desce. O que é que isso causa na tua caixa torácica? Um aumento, uma expansão volumétrica e por isso o ar consegue o quê? Entrar. Já na expiração, que tu está eliminando o ar, é exatamente o quê? O relaxamento dos intercostais. Ele acaba provocando que ele abaixa, ele desce, e o diafragma, que antes desceu, ele volta ao seu normal, sobe. Diminuindo o volume torácico e o quê? Você expele
Ah, professor, então, ó, a figura 1, ele está mostrando exatamente o quê? O diafragma descendo. Se o diafragma está descendo, a figura 1 é a inspiração e a 2 é a expiração. Professor, aí já matou, né, a questão, vamos ver. Alternativa A, na figura 1, podemos observar o relaxamento do diafragma, enquanto a 2 representa sua contração. Professor, na inspiração ele está sendo o quê? Contraído. Então, a alternativa A está o quê? Falsa. B, os movimentos do diafragma e das costelas na figura 2 geram uma pressão intratorácica inferior à atmosférica, favorecendo a expansão pulmonar e a entrada de ar nesse órgão. É o contrário. Quando você tem na expiração, quando os intercostais relaxam, descem, e quando o diafragma relaxa, sobe, tu está aumentando a pressão intratorácica. E com isso a pressão interna é maior do que a externa e o ar o quê? Sai. Falso. C. O diafragma é considerado o principal músculo ventilatório, porque se acopla diretamente ao pulmão, expandindo-o durante sua contração. Galera, não. O diafragma não está diretamente ligado ao pulmão, galera. Tá legal? Fica a dica aí. É logo abaixo, mas não diretamente ligado. Não. D. A elevação das costelas e o abaixamento do diafragma apresentados na figura 1 são representativos das alterações da caixa torácica durante a inspiração. Pronto, essa é a nossa resposta. E professor, os processos representados na figura 1 dizem respeito à fase passiva da ventilação, enquanto a 2 representa a fase ativa da ventilação. Galera, o que ele fala em ativa e passiva? É assim, ó. Você concorda que para contrair, você está movimentando a musculatura e gastando energia. É igual você pegar uma mola. Para você contraí-la, você gasta energia. Para ela voltar ao normal, não gasta energia. Então é o contrário. Na inspiração, você contrai. Então a inspiração seria a fase o quê? Ativa. E a expiração a fase passiva. E ele está invertido aí na alternativa E. Beleza? Então, ó, vamos agora para a próxima questão. Fala, galera. Vamos agora para a nossa última questão, também sobre sistema respiratório, fisiologia humana. O enfisema pulmonar é uma doença crônica que afeta os alvéolos, alterando suas configurações. A figura representa alvéolos saudáveis e enfisematosos. Daí, pode-se afirmar que, ora, a figura da nossa esquerda, a 1, seria um alvéolo normal. A 2, um alvéolo que enfisematoso. Aí vamos lá. Alternativa A. O enfisema interfere apenas na absorção de oxigênio, não prejudicando a eliminação de dióxido de carbono, já que as trocas gasosas ocorrem por transporte ativo e passivo, respectivamente. Galera, vamos fazer o seguinte. A nível de alvéolo, no alvéolo tu tem uma intensa capilarização. E acontece num alvéolo que nós chamamos de hematose. Ou seja, o oxigênio que acabou de entrar no teu pulmão e está no teu alvéolo passa por difusão para o sangue. E o CO2 que está em grande quantidade no sangue passa para o teu alvéolo também por difusão. E difusão, lembrando, é transporte o quê? Passivo. Então, a alternativa A está duplamente errada, certo? B. As trocas gasosas ocorrem por difusão. Beleza. E a imagem 2 representa os alvéolos doentes
cuja dilatação amplia a área de contato do alvéolo, reduzindo a capacidade respiratória. Galera, se eu aumentar a área alveolar, eu estaria contribuindo para a troca gasosa, né? Para a hematose, tá certo? Então eu teria um benefício. Então quer dizer que um alvéolo enfisematoso era mais vantagem? Não. Então o B está o quê? Errado. C. As trocas gasosas ocorrem por transporte ativo. Já começou errando, é passivo, é por difusão. E os alvéolos das imagens 1 e 2 diferenciam-se apenas em tamanho e têm a mesma capacidade de troca gasosa. Óbvio que não. D. A capacidade de inspiração dos alvéolos da imagem 2 é prejudicada enquanto a expiração se mantém eficiente, uma vez que as trocas gasosas ocorrem por transporte ativo e com gasto de energia. Galera, nessa alternativa eu consigo ver aí alguns equívocos. Ora, o alvéolo não interfere diretamente na inspiração e na expiração. Quem provoca inspiração e expiração é o diafragma e os músculos intercostais, que na inspiração tu contrai essa musculatura e na expiração tu relaxa essas musculaturas. Beleza? Então o entender também está falso. Então a alternativa correta, a alternativa é: as trocas gasosas ocorrem por difusão e a imagem 2 representa os alvéolos doentes, cuja inflamação diminui a área de troca gasosa, reduzindo a eficiência respiratória. Beleza? Ok? Valeu, galera. Até a próxima.